Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, novamente aqui com meu grande amigo, Cristiano Sistini. E conforme no último vídeo, que eu vou deixar aqui no card para vocês, onde a gente já mostrou um pouquinho dessa lancha maravilhosa que a Marina Express montou, falaremos hoje exclusivamente do Seakeeper, um item que gera muita dúvida, que há concorrentes no mercado e que eu acho que vale a pena a gente citar os pontos positivos e negativos. E nada melhor do que alguém que conhece muito a respeito do assunto. Cris, então, acho que hoje vou receber uma aula sua aqui, né? Cris, eu queria ter algumas informações a respeito. Então, assim, aqui nós temos uma lancha de 26 pés. Esse estabilizador é um estabilizador extremamente pequeno e eu queria entender com você a respeito disso. Eles vão aumentando de tamanho? Como é? Você tem uma linha hoje completa? Qual que é a ideia e até a respeito da eficiência do que é recomendado pela Seakeeper dentro de cada barco? Bacana, João. É um tema bastante interessante, né? Sempre falar sobre sistema de estabilização. A Seakeeper, falando diretamente da marca, é uma empresa com mais de 10 anos no mercado. A Seakeeper hoje tem 20 mil equipamentos vendidos ao redor do mundo. 20 mil? Ou seja, é uma empresa que realmente conhece o que faz e trabalha sempre para gerar a melhor performance de estabilidade, gerando até 95% de estabilidade do barco. Até 95%. Mas tem um mínimo que ela recomenda ou não? O mínimo que ela recomenda é baseado nas informações do barco, obviamente. Então, como é que antes, explicando um pouquinho, como é que a gente chega nesse cálculo, né? A Seakeeper, já com tantas embarcações testadas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde a gente faz questão de testar, a gente recebe as informações básicas do barco. Então, tamanho da linha d'água, peso, centro de gravidade. Então, com essas informações da embarcação, a gente compartilha os dados com a Seakeeper e a Seakeeper, ela nos recomenda o sistema adequado. Ou seja, ela quer trabalhar com no mínimo 80%, sendo que um barco sem estabilizador adernaria em torno de 8 graus, de 8 a 10 graus. Então, a gente quer atingir no mínimo 80%, que representa aí um mar de 1 metro e meio de onda, tá? Então, a gente precisa gerar essa estabilidade para ter o conforto, né? Ter estabilizador é sinônimo de eficiência, é sinônimo de não ter o seu barco balançando. Então, essa é a premissa da Seakeeper. Tá? Então, falando agora da 26, a 26 pés, ela possui o menor equipamento hoje da Seakeeper, que é o Seakeeper 1. Sempre que a gente fala Seakeeper 1, Seakeeper 2, Seakeeper 3, ela é a potência nominal do equipamento. Então, a potência nominal, ela equivale ao momento angular. Aí é um pouco da parte técnica, né? Sim. E não vamos entrar aqui para falar, mas é sempre a potência nominal, é o modelo do equipamento. Essa linha pequena, ela trabalha 12 volts, ela não necessita de gerador ou uma tensão AC, a gente utiliza da própria bateria. Aqui nós temos duas baterias de 100 amperes, que vai fornecer toda a energia para o equipamento, tá? A gente tem um carregador de bateria, e a gente, quando chega de volta à marina, a gente recarrega novamente as baterias e quando você está navegando, você utiliza o alternador dos motores para gerar energia, tá? Aqui nesse barco a gente tem 95% de estabilidade. Que legal! A Seakeeper, ela é um produto inovador, é o único produto hoje que trabalha com sistema giroscópio e que é refrigerado a água. Isso gera melhor consumo de energia, ou seja, ele consome metade de energia de qualquer outro equipamento no mercado, tornando um equipamento diferencial. Cris, já que você citou isso, quantifica isso para a gente, porque assim, as pessoas não
levam isso em consideração, tá? E eu estou falando isso da parte prática, tá? Então, igual aqui, nesse caso aqui você não está com gerador, mas se você tivesse um barco grande onde você precisaria ter um gerador, o que seria um consumo de um Seakeeper, o normal, e o que um concorrente hoje consome? Porque, pessoal, vocês têm que lembrar que quando você tem um equipamento desse a bordo, ele está consumindo carga do seu gerador. O gerador, normalmente, ele é dimensionado para que sua lancha opere com ar-condicionado, churrasqueira. Então, tem que fazer essa conta. Normalmente, você não tem sobra de gerador, né? Exato, exato. A fábrica sempre analisa o consumo total da embarcação para te ter um consumo de energia de 60% a 70%. A gente não consegue ligar um gerador e ter tudo ligado. É claro que as fábricas hoje trabalham para que o cliente tenha o máximo de performance. Isso não atrapalha o dia a dia, mas ele é limitado. Sim. Né? Ou seja, o consumo que a fábrica te oferece, o seu gerador atende. E falando um pouco da Seakeeper, a Seakeeper tem o menor consumo de energia graças ao sistema de refrigeração de água. Ele troca calor, ele não esquenta e ele consome menos energia. Então a Seakeeper, falando de um barco grande, ela vai consumir 1000 watts, 1200 watts. É um secador de cabelo hoje. É um consumo baixo proporcionado à eficiência e à performance do equipamento. E seu concorrente mais próximo hoje consumiria quanto? 3.500 watts a 5.000 watts. Nossa. Então a gente está utilizando praticamente 30% de uma carga energética do gerador que está dimensionado para outros itens. Que legal. E você tinha comentado comigo também, que eu acho que é um outro ponto legal da gente citar, que a rotação dele, ele costuma trabalhar com uma rotação maior do que os outros, tá? Você pode citar um pouquinho disso e para a gente entender o que isso gera de diferença no projeto do barco inteiro? Por ele estar, ele é um peão, tá? Falando um pouquinho mais sobre o produto, ele tem um peão, uma peça fundida única, que é enclausurada dentro de uma bola, uma esfera, ou seja, ela não tem acesso à maresia, é um sistema totalmente blindado. E como ele é um sistema que gira a vácuo, ele não tem resistência, a Seakeeper consegue atingir uma rotação de 9.700 RPM por minuto. Ou seja, ele é o dobro de performance de qualquer outro produto no mercado. Ou seja, os produtos no mercado giram em torno de 4.500 RPM. Tá. Então eles precisam se compensar de outras maneiras para ter a mesma performance. E como é que você compensa isso? Com peso. Com peso do equipamento. E consumo de energia. Tá. Então a Seakeeper, ela, desde a sua essência, do seu início, ela sempre trabalhou com um sistema que gerasse menos consumo de energia, que fosse o mais leve e que tivesse o maior nível de performance. E isso até hoje a Seakeeper continua sendo pioneira e oferece de fato toda a estabilidade proposta e analisada antes da venda. Um refrigerado a ar, o que você acha assim? Porque a água você vai ter uma corrosão maior nele. Existe isso? Não existe? O a ar ele é melhor nesse sentido? Não é? Qual que é a sua opinião? Esquecendo Cris Marine Express. Claro. Se a gente for analisar todos os principais equipamentos instalados a bordo que geram potência, energia, eles são refrigerados a água. Tá. Então o ar-condicionado ele é refrigerado a água salgada, o sistema de gerador de energia ele é refrigerado a água salgada, porque você não tem, você tem que trocar calor com o equipamento, porque são locais muito fechados. Sim. Então o refrigerador a água ele continua sendo mais eficiente porque ele trabalha com o equipamento em uma temperatura menor. Sim. Para poder gerar aquela estabilidade. Quando a gente começa a pensar em um produto que é refrigerado a ar, a gente está instalando o equipamento dentro da casa de máquina.
A casa de máquina foi dimensionada pela fábrica para manter uma temperatura que você tenha que trabalhar com os motores, com o gerador, tudo numa temperatura ideal para não ter excesso de consumo de combustível, para você ter todo o sistema funcionando e operando na temperatura ideal. E aí quando você tem um equipamento que gera calor, que puxa calor e joga mais calor na casa de máquina e a sua casa de máquina não está preparada, você começa a aumentar a temperatura. Então é um equipamento que recebe ar quente da casa de máquina. A gente estava até brincando, quando a gente sai para fazer um teste de barco e depois vai entrar na casa de máquina, a temperatura está altíssima. Então são alguns pontos, alguns diferenciais que a Seakeeper oferece para o mercado. Tá, e não quero tomar mais seu tempo aqui, mas só da parte de conservação. Então a pessoa foi lá, comprou um equipamento desse com você. Quanto tempo ela tem de garantia e quais são as manutenções que ela tem que fazer? E quem presta esse serviço hoje no mercado? Perfeito. A garantia padrão que é oferecida na compra do equipamento são 2 anos. Tá. E hoje a Seakeeper oferece 3 planos de garantia estendida. Como é que funciona? Você, durante o período de 2 anos, você, até o final da garantia, você pode optar em fazer um upgrade. E aí você pode ter mais 2 ou 3 anos a mais de garantia no equipamento, chegando até 5 anos de garantia. Que legal. Então é muito interessante, porque é um equipamento que a gente usa bastante e que a garantia ela tem essa possibilidade, porque a gente sabe que é um equipamento muito seguro. Sim. Que gera muito pouco problema, né? E falando quanto ao serviço, a manutenção, é uma manutenção super simples, ela é feita uma vez por ano e ela é verificado o sistema de óleo, a gente troca aquele óleo do sistema, a gente troca o anodo, oferece mais anodos para o cliente para manter o padrão e a gente analisa o sistema em geral, se não tem nenhuma ferrugem, se não tem nenhum ponto, o parafuso está bem fixado. Então é uma verificação anual, é feita uma vez por ano, e é através da rede de serviços da Marine Express em todo o Brasil. Vocês mesmos têm esse serviço? Nós temos um time capacitado com todas as ferramentas necessárias para fazer esse tipo de manutenção e a gente presta manutenção em toda a costa brasileira. Show! Cris, olha, muito legal. Foi uma aula realmente, eu já esperava isso. Cris, e agora eu queria aproveitar que essa é uma lanche de 26 pés. Queria ver se isso aqui funciona mesmo. O que você acha? Vamos mostrar pro pessoal? Vamos lá, vamos fazer um teste na prática. Legal, vamos lá. Bom, eu já estou meio fortinho aqui, ó. Eu acho que eu estou preparado para isso, viu? Vamos aqui, o sistema está funcionando agora. Sim, tá ligado. Vamos colocar em stand-by, que ele é controlado pelo equipamento, pela tela multifunção ou através do painel que é inserido aqui. Bom, vamos só aqui, ó. Vamos. Agora ele está desligado. Peraí, deixa eu vir aqui na lateral. Já foi. Aí a gente então está simulando aqui um balanço lateral de ondas, certo? A gente está adernando quase 8 graus aqui com o barco, mostrando no display da Raymarine. Que sacanagem, Cris. A gente pode tentar balançar, né, João? E a gente não consegue. Então, não. É um barco de 26 pés, então a gente consegue fazer essa simulação com poucas pessoas. Olha. Mas é realmente impressionante a performance que o equipamento faz, né? Sim. Bom, gente, fantástico. Cris. Obrigado a todos. Tá? Valeu, João. Obrigadão. Pessoal, Obrigado. Não esqueçam de se inscreverem, de curtirem nosso conteúdo, tá? E navegar é saudável, navegar é preciso. Vejo vocês na próxima.